Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui para comentar a lição de número 4, Vencendo as Injustiças da Vida. Nós estamos comentando também as revistas da editora Betel Dominical, Conectar Mais para Jovens, dando essa força aí para os jovens que estão precisando, os professores, buscam um subsídio, buscam algo mais para dar nas suas aulas, né? Então a gente tem esse trabalho aqui, a gente já grava para adultos, já grava com adolescentes também, né? E também temos as aulas para jovens, eu espero que você goste. Lembrando que não é uma cópia da lição, né? Mas é um material exclusivo da gente, que na verdade é o comentário. Para você ter a lição, você precisa comprar as revistas da editora Betel, e a gente faz aqui os comentários, são subsídios, você pode baixar, né, e estudar, você pode também trabalhar na sua sala de aula. Você pode também, se tiver o projetor, pode passar para os alunos também. Tá? E se você não tiver nada disso, você pode também usar como um plano de aula, como material para você estar utilizando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no like, comenta e compartilha com outros professores. Quando você comenta e dá um joinha, o YouTube entende que o vídeo é importante e faz com que mais pessoas recebam também esse material aí de conteúdo. Vamos à aula de hoje? Bom, a aula de hoje é a lição 4, Vencendo as Injustiças da Vida. Estamos trabalhando no primeiro trimestre e nosso tema é José. Nós já fizemos aí várias aulas, hoje é o número 3, falando sobre as injustiças da vida. O texto de hoje está em Gênesis 41, do 9 ao 13, tá? É o momento em que o José ele vai interpretar aí o sonho, né, do copeiro mor, né? Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então interessante essa passagem, né, se dá, que é o tema dessa lição, que fala sobre as injustiças. Como José venceu diante da grande injustiça que ele sofreu. Ele é uma vida marcada pela injustiça, desde o momento que ele é vendido pelos seus irmãos, o momento que ele é acusado injustamente ali na casa de Potifar, né? E depois ele cai na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro, o copeiro se esqueceu dele também depois que ele sai da prisão, o copeiro se esquece dele e José continua preso ali. Então, uma vida marcada por injustiças, mas mesmo assim José alcançou a vitória. Vamos ver então, aprender com ele. Versículo do dia, Gênesis 40, 23, e o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, tá vendo? Talvez tenha sido a terceira injustiça. Os objetivos dessa lição são 3. Estabelecer o lado pedagógico da injustiça, ou seja, mostrar, né, que nós podemos aprender mesmo diante das injustiças, apesar das injustiças, existe um lado pedagógico, ou seja, que nos ensina algo, que nós possamos aprender mesmo com elas. Compreender que Deus é o nosso juiz, ou seja, Ele é aquele que nos julga, Ele é aquele que julga as nossas causas, né, aquele que peleja nossas pelejas. Nós não precisamos lutar por nós mesmos, mas deixar que Deus fale, né, e venha ao nosso socorro. E o terceiro, mostrar que os justos serão envergonhados, ou seja, da mesma forma que nós sofremos a injustiça, há aquele que comete a injustiça, mas o que comete a injustiça terá a sua punição. E essa punição não cabe a mim nem a você, né? Mas ela é proveniente, né, e pertencente a Deus, né? Porque diz o Senhor, minha é a vingança. Então a vingança só pertence a Deus. Verdade aplicada, até mesmo nas injustiças da vida, Deus trabalha em nosso caráter. Maravilha essa lição aí, muito boa. Então vamos lá. Introdução, aí eu quero chamar aqui para vocês aqui um ponto-chave, né? Confiar na justiça de Deus é a maior arma de se vencer as injustiças. O tema desta lição é como lidar com as injustiças da vida, através de lições da vida de José. Mesmo em adversidades, ele guardou a fé e foi honrado por Deus. Eu quero fazer uma discussão com você, abrindo a sua aula, propondo a você, né, que você possa perguntar aos seus alunos, fazer uma discussão em grupo, que isso é muito importante, perguntar à classe se eles assistiram da série Netflix, né, Olhos que Condenam.
onde o tema abordado na história fala de injustiças e condenações erradas. Olha, vale a pena conferir. Ele é de 2019, tá? Essa minissérie aí, Olhos que Condenam. São 5 adolescentes do Harlem que vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park. Esse é baseado numa história real, viu, gente? Aconteceu realmente. Eu não vou dar aqui o spoiler, não sei se você assistiu, professor, mas vale a pena você dar uma olhada, tá o link aí, você vai lá, assiste. Mas a ideia é que você pergunte aos seus alunos. Com certeza, né? Muitos devem ter assistido essa série, fez muito sucesso. When They See Us, né? Olhos que Condenam. E fez muito sucesso, eles devem ter assistido. E a ideia é fazer, então, um paralelo, né, da história dessa injustiça. Esses jovens são condenados por um estupro que não cometeram, né, e ficaram presos durante muito tempo por conta de algo que não fizeram, e também a história de José, que também foi preso justamente por causa da acusação da mulher de Potifar. E aí você coloca, no segundo momento, faz um paralelo entre a história de José e a história da Netflix, também é uma história real, e você pergunta quais são os aspectos semelhantes, né, quais são as coisas semelhantes que acontecem nas duas histórias, quais são os aspectos diferentes, né? Qual o desfecho da história dos Olhos que Condenam e qual o desfecho da história de José. Bacana você fazer isso aí, trabalhar. Se eles tiverem visto, com certeza eles devem ter visto, se não viram, fica a indicação de filme para que eles possam assistir aí, muito bom, muito interessante, e você no final fazer a aplicação dizendo que assim como Deus foi com José, né, diante das adversidades, ele também é conosco. Né? E a série também mostra um pouco disso, vale muito a pena. A partir desse momento você já conseguiu ganhar a atenção do seu aluno, você já trouxe o seu aluno, porque é importante que o professor esteja na dimensão do aluno, né? Ele tem que descer a dimensão do aluno, então ele precisa estar antenado, conectado, ele precisa ver revistas, ler jornais. O apóstolo Paulo falou, examinar tudo e retende o bem. Então o professor tem que estar no universo do aluno, porque, como diz Paulo Freire, é importante que você pegue as experiências que o próprio aluno traz, e a partir daquelas experiências você possa trabalhar para que eles possam aprender e você assim colaborar para o seu desenvolvimento, agregando mais conhecimento ao que eles têm. Então, ele tem acesso à internet hoje em dia, tem acesso à série de Netflix, você pode usar isso como uma ferramenta, até mesmo para estudar a palavra de Deus, ok? Gostou aí? Gostou da dica, né? Já valeu pela aula, então. Bom, então a gente vai aqui seguindo. O que é injustiça, né, gente? Primeira coisa interessante, só pulou aqui rapidinho aqui, seguiu aqui. Bom, vamos lá. O que é? Crescendo diante das injustiças. Tópico 1. Infelizmente não temos como evitar a injustiça na vida, mas podemos escolher como enfrentar outras situações. E de fato, né, a vida ela é injusta, a vida terrena ela é injusta. Nós temos muitas injustiças que ocorrem. Todos os dias ocorrem injustiças e a gente não tem como evitar. O jovem não tem como evitar, e nem é propósito de Deus que nos prive das injustiças, pois o mesmo Jesus disse que ele orou ao orar por nós em João capítulo 17, ele fala que não os tire, Jesus pede que não nos tire do mundo, ele pede a Deus, mas que nos livre do mal. Então não temos como ser livres da injustiça, mas podemos escolher como enfrentar tais situações, né? Como é que nós vamos lidar diante destas situações? Definição de injustiça: em quem não há de justiça em que não há justiça, sem justiça, iniquidade, ação ou comportamento que se opõe à justiça. Bom, fica a dica. Existem situações que nos trazem prejuízo ou benefícios, mas nós muitas das vezes não temos controle sobre isso, sobretudo no ambiente familiar. Por quê? No 1.1 fala que os irmãos de José o invejavam. Isso a gente já viu lá desde a lição número 1, né, por conta da preferência do pai de José. Mas observe, se o pai de José teve culpa nisso, se Jacó teve culpa em preferir mais o seu irmão, um dos filhos, né, em detrimento dos outros, dar a ele uma túnica, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, por outro lado, José não tem culpa disso, de ter sido amado por seu pai. Ele estava usufruindo do carinho, do amor do seu pai. Mas ele sofreu por conta disso. Então, nesse caso, é uma injustiça, porque ele não é o culpado do que está acontecendo e está sofrendo justamente. Então os irmãos de José o invejavam. Por isso que eu coloquei aqui no Fica a Dica. Existem situações que nos trazem prejuízos ou benefícios e nós não temos
como evitar isso? Às vezes nós estamos numa posição privilegiada e as pessoas têm ódio de nós, têm inveja de nós pelo que você tem, pelo que eu tenho, pelo que a gente faz, e a gente não tem culpa de ter nascido numa família mais abastada, ou de ter nascido numa situação mais privilegiada, ou ter os dons, né, de Deus, ou ter os dons naturais, e às vezes nós sofremos, isso é uma grande justiça. Então, mesmo diante dessa injustiça, nós temos que confiar em Deus, né? E é aí que nós temos que agir, não no sentido da revanche, de autoritarismo, de revidar, mas de procurar em Deus a nossa justificação. 1.2. Amadurecendo diante das calúnias. Primeiro José sofreu com seus irmãos, depois foi caluniado pela mulher de Potifar. Observe que as adversidades nos preparam para a superação de obstáculos maiores que enfrentaremos no futuro, mas não devemos sucumbir diante das adversidades. Aí o nosso bispo Abner traz um texto dizendo: um bom cristão precisa preocupar-se com o exemplo que dá para todos em sua volta. Ou seja, é importante você perceber isso, que cada etapa da vida de José foi uma preparação para a vitória que viria logo mais. Até mesmo as provas, as lutas, as calúnias faziam parte do projeto de Deus na vida dele, para que ele fosse gradativamente suportando as adversidades, para que pudesse galgar maiores estágios espirituais e materiais com Deus. Assim também somos nós, quando sofremos diante das adversidades, das lutas e problemas da vida, Deus está nos preparando para coisas grandes. Agora, se nós não conseguimos ultrapassar essas coisas, dificilmente Deus poderá trabalhar conosco e nos colocar sobre grandes responsabilidades. Nós vimos na aula de número 2, né, que grandes poderes requerem grandes responsabilidades. E essas responsabilidades estão relacionadas ao amadurecimento, ok? Amadurecimento. E por isso que a gente já traz aqui, o autor traz, amadurecendo diante das calúnias. Opa, vamos seguir que a lição tá boa, hein? 2. Crendo na justiça divina. Não devemos buscar a vingança e sim esperar no Senhor. Isso foi o exemplo de José. Em momento nenhum você vê José tentando se vingar dos seus irmãos, tentando se vingar da mulher de Potifar, tentando se vingar das pessoas, mas pelo contrário, ele procura desenvolver um espírito de perdão, porque ele entendia, né, que Deus era aquele que perdoa, aquele que dá vida, né, aquele que dá graça às pessoas. Isaías 64:6 diz: somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, muitas das vezes, quando nós tentamos fazer a justiça, nós acabamos cometendo outra injustiça, porque a nossa justiça é falha. E por que a nossa justiça é falha? Porque nós vemos, né, com dificuldade, nós não enxergamos tudo, nós não somos oniscientes como Deus, nós não sabemos o propósito e os desígnios do coração, nós julgamos segundo a aparência, nós julgamos aquilo que nós vemos, mas Deus julga todas as coisas. Por isso que nós não devemos nos apressar em julgar ou querer fazer justiça. Mateus capítulo 7, não está no texto, né, mas é bom a gente falar, Mateus 7:1, né, que diz: não julgueis para não ser julgados, né, porque com a mesma medida que julgares, julgarão a vós. Então, diante das injustiças, nós não devemos correr nem nos apressar para julgar, devemos deixar isso com Deus, porque Ele sabe todas as coisas, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Então, quando nós agimos de forma correta, né, devemos confiar de que Deus, entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça a sua justiça, para que Ele faça a sua vontade. E a sua justiça não é vingança, não é a ideia de que Deus vai punir nossos adversários, vamos colocar os adversários na mão de Deus, na ira de Jeová, que vai cair no leito, jogar no leito, que Deus não é isso. É crer que Deus julgará, trazerá justiça aos nossos atos e aos atos das pessoas que nos praticaram algo mal. Por isso devemos crer, confiar. Não é fácil, mas devemos confiar que Deus é bom, está vendo todas as coisas e Ele sabe julgar e julgará tudo no seu tempo. 2.1. O tempo e a justiça divina. Após 13 anos, a justiça foi feita. José esperou pela justiça divina ao invés de buscar a revanche ou a punição, mesmo quando tinha poder para tal. Porque você se lembra que diante dos seus irmãos, ele não buscou a revanche ali, mas buscou justamente fazer com que a revelar-se para os seus irmãos e perdoar os seus irmãos e restaurar a família. A justiça dos homens pode lhes frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois a sua justiça nunca falha. 13 anos se passaram.
mas se cumpriu a promessa na vida de José. Então, deixe que o tempo resolva essas coisas, entregue nas mãos do tempo de Deus para que aconteça a justiça divina. Essa é a aplicação. Nós hoje precisamos entender e compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo e por isso muitas das vezes nós erramos nos precipitando diante de determinadas ações, né, que nos frustram e nos deixam aí muitas das vezes cometendo a própria injustiça. Muitas das vezes no intuito de fazermos justiça acabamos cometendo outra. Aprofundando, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que não foi falado aí na lição, mas já que a gente está estudando José, você não pode passar por isso, né? E não foi abordado ainda, então já vou falar logo aqui, aprofundando sobre José como um tipo de Cristo. Essa é uma abordagem que você também precisa fazer, mostrar que José é um tipo de Cristo. E o que é um tipo, né? Conceito de tipologia. Tipologia é o estudo de pessoas, instituições, lugares, objetos e eventos históricos encontrados no Antigo Testamento, tá? Os tipos, os quais prefiguram realidades futuras na história da revelação, os antítipos, ok? Esse é o teólogo Beckhoff, né, que fala sobre isso. Tipologia é uma teologia da progressão dos atos salvíficos de Deus através de Jesus. São figuras do Antigo Testamento, são personagens do Antigo Testamento que têm a sua aplicação, né, no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento você tem alguns tipos que eles vão aparecer no Novo Testamento, que apresentam, que apontam para alguém que ainda vai surgir. No caso, aí você tem José, ele é um tipo, né? Um tipo de quem? De Jesus. Porque algumas fases da sua vida, alguns episódios da sua vida, né, encaixam-se, apontam para Jesus, né? Eles são a sombra do que aconteceria com Jesus. Eram sinais para que quando Jesus viesse, as pessoas já compreendessem, entendessem, percebessem que era previsto que essas coisas acontecessem. Por isso que é tipo ou tipologia. E José é um tipo de Cristo. Vamos ver aqui rapidinho na Bíblia, né? O José como um tipo de Cristo. Deixa eu apagar aqui. José como tipo de Cristo, é que a gente tem aqui as referências bíblicas, né? Aí você dá o print na tela, deixa eu tirar aqui para você poder dar o print. Vamos tirar aqui enquanto para você dar o print, se você não quiser baixar, ou você baixa aí o slide, você entra no nosso site, e lá no site, na descrição do vídeo, tem um slide, tá? Que não é cópia da revista, é nossos comentários, você pode printar aí, ó, e usar. Você pode também, uma ideia é você printar ou você imprimir também, distribuir para a classe e conversar com eles sobre isso. Vou fazer aqui uma comparação rapidinha, né? Mas sem ler tudo para o vídeo não ficar muito grande. Amado de seu pai, e Jesus também foi filho amado. Rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Vendido por moedas de prata, Jesus foi vendido também por moedas de prata. Preso sob falsa acusação, Jesus também foi preso sob falsa acusação. Todos se curvariam diante dele, da autoridade, foi o sonho que Deus deu, todos se curvarão diante da autoridade de Jesus. Cheio do Espírito de Deus, porque ele interpretava os sonhos pelo Espírito de Deus, Jesus também foi cheio do Espírito de Deus. Conhecia os mistérios de Deus, né? Gênesis 41, 39, foi o que foi a credencial que foi lhe apresentado diante do faraó, e também Jesus conhece os mistérios de Deus através do Espírito. Iniciou o governo de 30 anos, aos 30 anos e iniciou seu ministério aos 30 anos. Governante do Egito, e o Jesus é governante do universo, perdoador, e Jesus também perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Enviado para salvar o seu povo, porque a partir dele, né, o povo de Jacó, os seus familiares, foram salvos da grande fome que existia na época. Também Jesus é o Salvador do mundo, João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então perceba que José é o tipo, né, de Cristo, aponta para Cristo. Tudo que aconteceu com José apontava aí para Cristo. Isso também é uma forma de você abordar e de entender José, as lições espirituais da vida de José. Agora, essas lições que apontam também para a vida de Jesus, também apontam para a nossa vida, porque nós também somos discípulos de Jesus e precisamos
viver como Jesus, né? Então todas essas fases também acontecem na nossa vida. Somos amados por Deus, somos rejeitados pelos nossos, somos vendidos diante do mundo, muitas vezes somos pegos em falsas acusações, mas naquele dia, né, nós reinaremos com Cristo, somos cheios do Espírito Santo de Deus, conhecemos os mistérios de Deus, tudo isso através do Espírito. E a idade de 30 anos aqui é a idade de maturidade, era o tempo em que para você ter um cargo público ou para assumir o sacerdócio você precisava ter 30 anos, né? E vamos ter também que perdoar, né? Assim como Cristo perdoou. Amém? Isso é só para a gente entender. Algum momento você precisa lidar com eles, falar sobre o tipo, né? José, você não pode estudar o livro de Gênesis e falar de José sem mostrar que José é um tipo de Cristo, né? E Cristo é o antítipo de José. Então tive que dar essa rápida explicação aí. Continuando, 2.2, é Deus que nos justifica. Deus é nossa testemunha, assim como foi de José. Só Ele, às vezes, pode nos justificar. Aqui no caso de José, não tinha nenhuma testemunha. Ninguém testemunhou por ele, ninguém viu o que aconteceu, ninguém teve outra versão. Ficou a resposta dele, a palavra dele contra dos seus acusadores. Mas Deus estava vendo. Romanos 8,33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, também no nosso caso, nós também não devemos estar preocupados, porque Deus nos justifica diante das afirmações mentirosas, diante das afirmações negativas que tentam muitas das vezes nos turbar, né? Que tentam muitas das vezes tirar a nossa paz. Não se preocupe com os que te apontam. Tem a mão do Deus Todo-Poderoso te abençoando. Louvado seja Deus. 3. O destino dos justos. Todos os que se levantam contra os santos do Senhor experimentarão o peso da mão do Altíssimo. Deus não tem prazer em puni-los, mas que cheguem ao arrependimento. Nesse tópico 3, vamos ver o resultado disso, né? Os irmãos de José. Primeiro ponto, 3.1. Quando José se dá a conhecer a seus irmãos, o passado vem à tona e agora os seus irmãos teriam que contar toda a verdade para o seu pai. O perdão liberado por José e o arrependimento de seus irmãos possibilitaram o reencontro da família do patriarca Jacó. Então, o primeiro ponto é a questão do perdão que restabelece. E o segundo é o que aconteceu com a mulher de Potifar. Agora pense bem, né? Diante de tudo isso que aconteceu, as atitudes de uma mulher com seu ego ferido causou desgosto e sofrimento na vida de José, que justamente foi punido. No entanto, ela teve que assistir mais tarde José ser alçado ao cargo de governador, tendo que respeitá-lo diante de todos. É assim que Deus faz. Ele não mata nossos adversários. Ele lhes dá vida para que vejam o amor de Deus em nossas vidas. Então, nada de ficar orando ao contrário, que isso também é feitiçaria, né? Pedir para Deus matar, para Deus fazer. Não. Deixar que as coisas se aconteçam por si mesmo, né? E que nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, possam ter vida longa, né? Para ver as vitórias que Deus dará em nossa vida. Romanos 12:21. Vença o mal com o bem. Esse é o mais importante, é a grande lição que todos temos que passar para os nossos jovens de hoje em dia. Subsídio bíblico-teológico, né, o primeiro sentimento diante da injustiça é a vingança, ou seja, a ação da ira, o que é o contrário do que diz Tiago 1:20, que diz que nós devemos dominar a ira. Deus odeia a injustiça, então devemos ficar tranquilos, Salmo 5:4, que possamos entregar os nossos ofensores nas mãos de Deus, Lucas 22:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Conclusão, José não permitiu que o sofrimento e a mágoa os conduzissem à vingança. Ele se manteve fiel a Deus, aos seus princípios e tornou-se um herói da fé. Muito bem, se você está aí, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, estar aí com a gente. Se quiser nos ajudar e foi bênção para você, não se esqueça, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Estamos chegando aos 15, quero chegar aos 20 mil. Isso precisa da sua ajuda compartilhando com os jovens e levando esse vídeo cada vez mais para frente. Deixe aí de entrar no nosso site da boasemente.store, compre nossos livros, nossos materiais, dê de presente para sua classe, são livros baratinhos, tem e-book também, principalmente de escola bíblica dominical. Muito legal, vai te ajudar bastante nisso aí. Seja membro do canal Boa Semente, tenha vídeos exclusivos, tem muito material bom e não dá tempo de postar tudo. Mas os membros, eles conseguem tudo isso com vídeos exclusivos aqui, com um valor muito pequeno, você pode nos ajudar.
Siga-nos nas redes sociais, né, no meu Instagram, Júlio César Medeiros, no meu Facebook, Pastor Júlio César, e também no canal Boa Semente, que é esse que nós estamos aqui. E os planos de aulas, os slides são o nosso grupo do Zap. Você encontra isso lá no nosso telefone de contatos e convites aí. Não deixe de entrar no nosso site, onde tem muita coisa legal, www.juliocesarmedeiros.org. Até a próxima, Deus te abençoe. Paz.